Meus irmãos, muito boa noite. Desejo com alegria cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. Abram suas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 11. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 11. Enquanto você abre a Escritura, eu quero louvar a Deus por essa riquíssima oportunidade que o Senhor está nos concedendo, de estarmos à mesa com vocês essa noite. Minha gratidão ao meu amigo pastor Paulo César, na pessoa de quem cumprimento os demais homens de Deus com os quais partilho essa tribuna nessa noite. É uma honra poder estar com os irmãos aqui neste lugar. Lucas, capítulo de número 11, quem encontrou diz glória a Deus. Desejo ler com os senhores do verso 1 ao verso de número 13, que nos diz assim: De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, o pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve, e não nos deixes cair em tentação. Disse-lhes ainda Jesus: Qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, pois um meu amigo, chegando de viagem, procurou-me, e eu não tenho nada para lhe oferecer. E o outro lhe responde lá de dentro, dizendo: Não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo já estão deitados, não posso levantar-me para tos dar. Digo-vos que, se não se levantar para dar-lhes por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo o que tiver necessidade. Verso 9: Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar do peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Que labasto rebiaçu, que deva andar em sébia. Fica à vontade, Senhor. Sua presença é real, e ao som do instrumento que é tangido, das vozes que te adoram, te damos toda a liberdade para continuares a falar conosco na casa, em nome de Jesus. A igreja diz amém, diz graças a Deus, se assente dando glória ao Senhor Jesus.
Senhoras e senhores, irmãos e amigos, nobres pastores, como já dito, tenho o privilégio de partilhar a tribuna na noite de hoje. Eu desejo compartilhar um pouco do que o Senhor tem falado comigo, especialmente nos últimos 15 dias, a partir deste texto que ora lemos como base da nossa reflexão nessa noite. Um texto que diga-se de passagem, muito simples, um contexto simples onde o pontapé inicial, o gatilho, o que fomentou tudo que aconteceu, foi o simples fato de Jesus estar orando. Eu gostaria de iniciar a mensagem que o Senhor colocou no meu coração, não falando nada novo, mas como profeta, eu preciso dizer à igreja que aqui está, que o caminho não mudou. A oração ainda é a nossa principal ferramenta espiritual. Como boa parte da igreja deva estar ciente, sexta-feira, por volta das 13 horas, iniciou-se um capítulo sombrio, muito triste, da minha família. O meu cunhado, ele foi assassinado pela esposa dele. E há mais ou menos 15 dias atrás, por volta das 3h40 da manhã, a Yasmin, minha filha, ela me gritou no quartinho dela e falou: papai. Eu levantei rápido da cama, fui até ela, falou: eu tive um pesadelo muito grande, eu estou com muito medo. Levei ela para o meu quarto e falei para ela: conta para o papai o que foi que aconteceu, princesa. Ela disse assim: eu sonhei que o bandido tinha matado a minha avó. E aí nós oramos, e passei o restante da madrugada orando, clamando ao Senhor. Quando pela manhã a Yasmin falou assim: papai, na verdade não foi o bandido, foi o Lucas que matou a vovó. O Lucas é esse meu cunhado que foi assassinado. E nós começamos a orar e a repreender, mas infelizmente, e não me pergunte por quê, porque eu não tenho respostas. Porque quando minha sogra soube do feito, a primeira pessoa, pastor Paulo, que ela pediu para chamar foi eu. Minha sogra é a ovelha do nosso ministério. E quando eu cheguei em casa, a primeira pergunta que ela me fez: por que, Tiago? Eu disse para ela: eu não tenho respostas, eu só tenho uma esperança. O Senhor, de alguma maneira, deu a oportunidade para que o Lucas pudesse se arrepender. O Senhor, nesses dias, senhoras e senhores, Ele tem nos chamado para voltarmos a ser encontrados, Cíntia, neste lugar, no lugar da oração, no lugar do clamor, no lugar de um povo que se encontra quebrantado, chorando pela sua família, pela sua casa. Que deve assumir alamando e alemas. Hoje, enquanto eu ainda questionava o Senhor, porque o Lucas tinha uma história que se parecia muito com a minha, e eu me compadecia muito dele. Ele era um filho adotivo. Apesar de eu não ser um filho adotivo,
Durante muitos anos da minha vida, eu fui órfão de pai e mãe vivos. E eu me compadecia muito do Lucas e tinha uma esperança de que algo maravilhoso ia acontecer na vida dele. E hoje, questionando o Senhor, orando, Ele me disse: filho, essa é mais uma dor que eu vou transformar em remédio por onde vocês passarem. 2 horas depois do episódio, pastor Paulo, o telefone da minha sogra tocou. E era a esposa dele. E ela do outro lado gritava, chorava. Ela dizia: Cida, me perdoe, eu não queria fazer isso. E aqui eu abro um parêntese, senhoras e senhores. Quando Jesus nesse texto vai dizer: se sendo vós maus, porque o tempo todo o diabo tenta nos enganar, batendo no nosso ombro, dizendo: você é bom. Mentira, nós somos ruins. E eu ouvi há uns 5 anos atrás um irmão simples, dentro de um ferro velho, dizendo: Tiago, o homem não é provado durante os seus momentos de paz, ele é provado diante das suas reações, porque as nossas reações são extremamente perigosas. Se pudéssemos nos encontrar, por exemplo, com Caim, e perguntássemos para ele: meu irmão, qual é o seu maior arrependimento? Ele diria: eu me arrependo por toda a eternidade de ter feito o que eu fiz com meu irmão. Agi no meu repente, mesmo Deus tendo falado, me alertado, eu agi pelo meu repente. E o Senhor nos chama nessa noite para um nível de arrependimento e de consciência de evangelho, porque quando eu ouvi a minha sogra dizendo: eu te perdoo e estou orando para que você não seja presa, porque o meu neto precisa de mãe, ele precisa da mãe amamentando, porque eles estão com um filhozinho de 3 meses de idade. Quando eu ouvi aquilo, eu falei: Senhor, isso é o evangelho, porque somente o evangelho pode fazer o homem agir dessa maneira. E eu não sei quem sente Jesus, mas eu sinto a presença dele neste lugar. Se eu fosse você, eu levantava suas mãos e diria alguma coisa a ele. Anaia, levandai a som. Eu sinto Jesus aqui neste lugar. Anaia, levandai a som. Se eu pudesse dar um tema a esta mensagem, a partir do contexto, eu diria: construindo e estabelecendo autoridade no mundo espiritual. Ao que muito é dado, muito ser-lhe-á cobrado. O Senhor quer te fazer, de ti e de mim, um agente dele nesta cidade com autoridade. No meu bairro, Cíntia, o ambiente espiritual era de triunfo no inferno, mas o Senhor claramente me disse: o inferno não triunfou, porque o testemunho da sua família, da sua casa, glória, vai tocar famílias onde quer que vocês passem. Pelo amor de Deus, levante as suas mãos em nome de Jesus. Diga alguma coisa para o Senhor nesta hora, porque Ele está entre nós.
Ai, ela é maço. É aqui no capítulo 11 que nasce a famosa oração que chamamos de oração modelo, a oração do Pai Nosso. E tudo pelo simples fato de que havia alguém orando. Eu vou dizer a vocês com muita honestidade, eu estou precisando orar mais. A vida de Jesus, meus irmãos, precisa ser a nossa fonte de inspiração. Quando eu vi a minha sogra dizendo: eu te perdoo, eu não quero que você seja presa, o meu neto precisa de mãe, o meu neto precisa ser amamentado. Ela estava praticando o que Jesus na oração do Pai Nosso nos ensinou: perdoa as nossas ofensas. A vida do Mestre precisa ser a nossa fonte de inspiração, pois a vida e o ministério do Senhor perpassou o caminho da nobre e ao mesmo tempo desafiadora missão de gerir pessoas e extrair o melhor delas. Alguns irmãos da minha igreja me procuraram, porque num momento de tristeza profunda, eu disse a alguns deles: eu fracassei. E eles procuraram e me disseram: não, pastor, nós somos testemunhas do seu amor pela vida dele. O nosso desafio, pastores, não é nos tornarmos os melhores preletores. Eu tenho mais de 1000 mensagens escritas, desenhadas, como vocês podem ver, mas esse não é o nosso desafio. Nosso desafio e missão é cuidar de pessoas, é cuidar das viúvas e dos órfãos. O Lucas, meu cunhado, antes de ser adotado pela minha sogra e meu sogro, passou por 3 casas. Pela experiência da adoção, eles não quiseram ele, rejeitaram o menino. O Lucas, quando o bebezinho tinha fome, a mãe colocava cocaína na mamadeira dele. Por isso, a missão da igreja é cuidar de pessoas, porque o Estado imprimiu na nossa mente que aquele que se encontra na condição de marginalizado, lá está porque quis, porque escolheu, mas é mentira. E é por isso que escrito está: para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras de Satanás. Eu sinto Jesus entre nós. Alguém sente a presença dele? Jesus, Leandro, só está morando.
ali, Kleber, pelo simples fato de Jesus estar orando, ele tocou um dos discípulos especialmente, cujo nome sequer é citado no texto. Um dos pastores que caminham conosco, o pastor Cristiano, ele nos ensinou algo maravilhoso. Ele disse: quando eu observo, eu sou inspirado. Eu não sei, Hamilton, quantos dos discípulos ali estavam naquele contexto. Obrigado, meu pastor. Fato é, um deles observando o simples fato de Jesus orar. Ele vem até o Senhor e diz: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos seus discípulos. O que me chama muita atenção aqui, Kleber, é que esse discípulo que se achega a Jesus para pedir que Jesus os ensinasse a orar, ele percebe, ele discerne sozinho, mas ele vai pedir pelo grupo. Quem teve o discernimento foi ele, mas quando foi até Jesus, ele não foi dizer: Senhor, me ensina a orar. Não, ele disse: ensina-nos a orar, porque se vai ser bom para mim, se eu preciso aprender, estou sentindo a presença de porque o que eu quero de bom para mim, eu quero para o meu irmão que está lá atrás. O que eu quero de bom para mim, eu quero para Camai. Estou sentindo Jesus aqui. Deixa eu ver quem tá. O que eu quero de bom para mim, o que eu quero aprender, eu quero que meus irmãos aprendam também. Preciso falar isso. Nós precisamos vencer esse espírito de egocentrismo que muitas vezes nos quer governar. O que precisa ser bom para mim, precisa ser bom para o outro também. Este mesmo discípulo que vai até Jesus, sejamos sinceros, fazendo uma boa análise desse texto, pastor Wellington, ele percebe uma lacuna no grupo dele, porque ele está dizendo: ensina-nos a orar, como João também ensinou aos seus discípulos. Esse discípulo está dizendo: nós ainda não aprendemos. João já ensinou os discípulos deles. Nós ainda não aprendemos, porque o Senhor não nos ensinou. Preste atenção, porque esse discípulo não está fazendo uma crítica, ele está tentando entender porque é que o grupo dele ainda não está aprendendo como o grupo de João havia aprendido. E isso fala da necessidade que nós temos. Por exemplo, nós precisamos parar de procurar culpados quando as coisas não estiverem acontecendo. Se você percebeu que algo não está acontecendo, pode ser que Deus esteja levantando você para impulsionar seu grupo. Se você percebeu que não está acontecendo, pode ser que Deus está dizendo assim: através de você eu quero fazer algo extraordinário. Não é sobre encontrar culpados, não é sobre de quem é a culpa. Eu sinto Jesus entre nós. João poderia ter dito:
discípulo, poderia ter dito a Jesus: os discípulos de João já sabem orar, porque João estava empreendendo tempo de qualidade na vida deles, mas o Senhor não tem feito isso conosco. Ele poderia ter criticado Jesus. E nós, por exemplo, que gerimos pessoas na frente do governo da igreja, o tempo todo a gente sofre com essas interpretações dos irmãos. Escuta isso. Aquele discípulo foi com toda a humildade, a partir de uma realidade no grupo de João, percebeu que não era a realidade do grupo dele, mas ele foi lá para provocar uma construção. Quantos casamentos, Hamilton, a gente tem assistido se desfazerem aos poucos, porque ao invés de tentarem construir, ficam se culpando. Não, a culpa é dela, não, a culpa é dele. Meu cunhado faleceu às 13 horas da sexta-feira. A primeira pessoa que minha sogra mandou me chamar foi a mim. Eu fiquei desequilibrado, irmãos. Mas eu disse para mim mesmo: alguém tem que ficar bem. Eu preciso cuidar da minha sogra, do meu sogro, da minha esposa, dos meus filhos. Fomos levar Cíntia a roupa para a funerária. Quando nós fomos pegar a sacolinha, tinha uma cartinha da Yasmin dentro da sacolinha. E ela falou para mim assim: papai, entrega para o meu tio para mim. Alguém tinha que ficar bem. Então escute isso em nome de Jesus. Vamos parar de procurar culpados. Lembra lá quando os discípulos perguntaram sobre o cego de nascença? A pergunta foi: quem pecou? Ele ou os pais? Nem ele, nem os pais. A resposta de Jesus: mas nasceu assim, para que as obras do Senhor, algumas dores são permissão do Senhor, para que a glória de Deus levante as mãos, aumenta o som do teclado, deixa eu ver essa igreja adorando. Eu vim pregar nessa noite para homens e mulheres. Alguns, o Espírito me revela aqui nessa noite, carregam mágoas, precisa liberar perdão hoje à noite, porque não é tempo mais de alimentar alguns sentimentos que nós carregamos. Eu não sei qual foi o mal que eles fizeram, mas o grandão da Galileia desceu, está na casa, ele está entre nós. Eu estou sentindo a presença dele. Ele veio participar da ceia conosco, ele veio participar da adoração conosco, e ele está aqui nos curando, restaurando, trazendo libertação sobre nós. Eu sinto a presença dele aqui. Aleluia! A sua dor o Senhor vai usar para curar alguém. A sua ferida o Senhor vai usar para curar alguém. O discípulo poderia ter criticado, mas não. Ele fez um pedido: Senhor, ensina-nos a orar. Toda pessoa que critica, mas não apresenta uma solução, não está contribuindo com o processo de avanço do seu grupo. E aqui se aplica na sua família. Se você só faz criticar,
Meu irmão, marido, homem de Deus, se você só faz criticar sua esposa, eu sinto em lhe informar, mas você está na contramão do governo do Espírito. Minha irmã, se você só faz criticar seu marido, eu sinto em lhe informar, você está na contramão do governo do Espírito. Sepultamos meu cunhado, fui trabalhar. Por volta de 9h30 da noite me chega uma mensagem no meu telefone. A minha esposa me honrando. Ela disse para mim: amor, meu jeito às vezes é de expressar em silêncio, mas eu sou muito grata a Deus pela sua vida. Meu irmão, você precisa ser mais grato pela sua mulher. Minha irmã, seja mais grato pelo seu marido. Eu estou sentindo Jesus. Tem mais alguém sentindo a presença dele? E o que é mais lindo é que, no contexto dessa oração, a oração do Pai Nosso, os rabinos, eles tinham como premissa, como peculiaridade do seu ministério, inventarem orações que fosse uma marca do ministério dele. E Jesus faz questão de iniciar aquela oração ensinando, diga-se de passagem, aos judeus que as aplicações se divergem, mas que até então era o candeeiro mundial, era o grande termômetro mundial. Se queríamos ler os sinais do cumprimento das Escrituras, olhávamos para Israel. No entanto, os judeus achavam que Deus era propriedade deles. Aí Jesus vem a Milton, e quando ele vai ensinar a orar, a primeira coisa que Jesus disse é: Pai Nosso, é meu, é seu, é do que teve sucesso com o pai biológico, mas é pai também daquele. Eu estou sentindo Jesus aqui. Ele é pai dos órfãos, ele é pai das viúvas. Ele não é propriedade de uma religião específica, não. Ele não é o Deus dos judeus apenas. Ele não é o Deus apenas de Abraão, de Isaac, de Jacó, não. Ele é o Pai Nosso. Cadê? Deixa eu ver. Quem tem palavras de gratidão para o Pai? Deixa eu ver. Você pode dar um abraço em alguém que está perto de você. Diga: Ele é o nosso Pai. Abba, Pai, Paizinho. Não, fala com voz de profeta. Diga: Ele é o nosso Pai, nosso Paizinho. Um espírito de paternidade está sendo derramado aqui na nave da igreja. O espírito de paternidade está curando pessoas aqui neste lugar. Ele está preenchendo, suprindo lacunas na alma. Está abraçando alguém aqui, desde pessoas muito novas a pessoas muito experimentadas na vida. Seu Pai está lhe abraçando aqui nessa noite de ceia, porque como o pastor Paulo César leu dizendo: aquele que come e bebe sem discernir o corpo, o que é o corpo? É a igreja. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deixa eu ver quem tem palavras de adoração. Quem tem palavras de adoração. O Senhor está nos arremessando para um next level de autoridade, um próximo nível de autoridade nele. Como é que isso acontece? Primeiro, quando é que a autoridade de um crente, de um discípulo se estabelece ainda mais? Primeiro,
quando olhamos para a vida de Jesus, a fim de imitá-lo. Jesus é a nossa referência, como disse o autor aos Hebreus no capítulo 12, verso 2, olhando firmemente para Ele, deixa eu ver, olhando para Ele, o autor e consumador da fé, da vida, o nosso alvo é Ele, a nossa referência é Ele. Nós ensinamos na comunidade onde nós pastoreamos o propósito eterno de Deus: edificar uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, para a glória de Deus. O mundo precisa de mais gente parecida com Jesus. O mundo precisa de adolescentes mais parecidos com Jesus. O mundo precisa de mulheres mais parecidas com Jesus. O mundo precisa de homens mais parecidos com Jesus. Conforme o autor, o Paulo, escrevendo aos Filipenses: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus. Antes esvaziou-se a si mesmo e se humilhou, assumindo a forma humana e suportando a cruz. Meu irmão, minha irmã, o Senhor está nos chamando a um esvaziamento nessa noite. Quem recebe esta palavra, diga glória ao Senhor. Se você puder, repita comigo: eu preciso imitar a vida de Jesus. Quando é que a nossa autoridade é estabelecida? Segundo, quando temos iniciativa. O Senhor está à procura de gente que tenha iniciativa, de gente que dê o passo. Meu cunhado, repito de novo, foi morto às 13 horas da sexta-feira. Às 14 horas do sábado, ele estava sepultado. Que eu dizia no meu coração: Senhor, esse tempo de angústia precisa acabar o quanto antes. Resolvi tudo. Alguém precisa tomar a iniciativa. Alguém precisa orar pela nossa família. E essa pessoa não é apenas o pastor Paulo e a equipe dele, não. É você. Deus conta com você. Terceiro, quando é que a nossa autoridade é estabelecida? O pessoal do louvor pode montar, por gentileza, aqui atrás. Quando estamos dispostos a aprender. Essa é a geração com um índice potencializado de dificuldade de ensinabilidade. Nós, os pastores, temos uma dificuldade terrível. Não todos, mas boa parte deles, de nos assentarmos para ouvir o nosso irmão. Eu sou de uma época, cadê os adolescentes da igreja? Eu sou de uma época que para visitar outra congregação a gente pediu o pastor, que para começar a querer namorar a gente conversava, pedia a bênção do pastor. Era assim ou não era? Geralmente a gente só fica sabendo as coisas depois. Quando é que a nossa autoridade é estabelecida? Quando estamos dispostos a aprender. O discípulo diz, e era tudo que Jesus precisava ouvir naquele dia, porque Jesus, ele discipulou os seus discípulos a partir da teoria, Sermão do Monte, e também na prática. Quando Jesus está orando, ele está ensinando os seus discípulos. E alguém no grupo entendeu:
vem até ele e diz: Senhor, ensina-nos a orar. Eu quero aprender. Meu grupo precisa aprender. E por fim, quando é que a nossa autoridade é estabelecida? Quando reconhecemos a necessidade de buscarmos ser cheios do Espírito Santo. Olha como Jesus foi cirúrgico. Ensina os discípulos a orar. Ensinou. Ele vem da prática, ele está orando. Apresenta a teoria, um modelo a ser não papagaiado. Não. Ele está dizendo: a oração de vocês precisa perpassar esse caminho. Se na oração de vocês Deus não entra como Pai de todos, se você não pede perdão com a consciência de que perdoou, se você não é grato pelo pão de cada dia, aleluia, estou sentindo Jesus aqui. Aí ele encerra o ensinamento, Cintia, e fala assim: deixa eu dizer para vocês mais uma coisa. Quem é o amigo que, tendo um amigo que chega na sua casa meia-noite? Irmão, se você chegar na minha casa meia-noite, muito provavelmente eu, Tiago, não vou conseguir te atender. Alguns irmãos que já caminharam comigo, Hamilton, Cíntia, Kleber, sabe que minha bateria social descarrega 10 horas da noite. Aí Jesus vem e fala: quem é o amigo que, tendo um amigo que chega na sua casa meia-noite, ele grita lá fora: amigo, chegou um outro amigo, e eu não tenho nada para compartilhar com ele. Aí Jesus disse: olha, de duas uma, se ele não te atender porque é seu amigo, ele vai te atender para você ir embora. Aí ele continua dizendo: sai do amigo, entra na paternidade. Ele diz: quem é o pai que, quando o filho pede pão, dá uma pedra? Que quando o filho pede peixe, dá uma cobra? Que quando o filho pede um ovo, dá um escorpião? Ele está dizendo: se vós que sois maus, diga comigo: eu não sou bom. Não diga assim: eu não sou bom. Diga: eu sou mau. Diga: tudo de bom que há em mim é Jesus. Aí ele diz: Cíntia, se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos seus filhos, imagina o pai de vocês, se vocês estiverem pedindo não qualquer coisa, mas o Espírito Santo. Incomoda que ele vai dar. Fica de pé no seu lugar, por favor, nessa noite. Vem cá, pastora Priscila, vem cá. Que ela é vassoura, baixo ele. Levante as suas mãos. Levante as suas mãos. Eu queria fazer um apelo, com a permissão do pastor Paulo. Talvez eu pregue nessa noite para alguém que sente a dor do abandono, alguém que foi ferido, magoado. Quero te convidar a sair do seu lugar. Vem aqui na ponta do altar, porque eu sei que você está escondido aí. Então vem aqui na frente correr. Nós queremos orar por você. Nós queremos abençoar a sua vida. Tem mais gente aí. Eu preciso orar por você. Você carrega dores tão mais profundas do que você tem a coragem de falar. Marcas tão mais profundas do que você tem coragem de expressar. Mas o Senhor, o Espírito Santo, está aqui sendo derramado nos nossos corações, nos curando. Assim como um dia Ele me curou, pastor Paulo, assim como um dia Ele me curou, pastor Wellington me abraçou, o Espírito Santo me encheu, Ele me curou das minhas crises existenciais,
Ele quer curar alguém aqui nessa noite, quer abraçar alguém aqui nessa noite. Ainda tem mais algumas pessoas que estão constrangidas, com medo do que as pessoas vão pensar. Não importa o que as pessoas vão pensar ao seu respeito, é o Senhor que quer te abraçar nessa noite. É Ele que quer te curar nessa noite, te abraçar. Ele quer te abraçar.